Olá, bora falar sobre oração? A ideia aqui é a gente desmistificar um pouco esse assunto, sabe? Trazer um modelo mental mais organizado, mais acessível, tudo baseado em princípios da Bíblia para, quem sabe, transformar o jeito que a gente se comunica com Deus. Vamos direto ao ponto. Vamos começar com uma pergunta que, olha, acho que muita gente já se fez, né? Sabe aquela sensação de que a oração parece que não sai do lugar, que não passa do teto? Ou pior, que a gente está só repetindo umas frases prontas, decoradas, bonitas, sim, mas sem vida? Pois é, essa frustração é bem comum. Mas e se a solução para isso for mais simples do que a gente imagina? E aí, muitas vezes a gente acaba pensando que o problema é espiritual, né? Que a culpa é da nossa falta de fé, da nossa falta de conexão. Mas e se o problema não for bem esse? A proposta aqui é a gente pensar por um outro ângulo. E se o bloqueio, na maioria das vezes, for mais cognitivo, mais teológico? Ou seja, o que falta talvez não seja fé, mas sim um mapa, um repertório, uma estrutura interna para a gente conseguir navegar na oração com mais segurança. Ok, então, para construir esse mapa, a gente precisa de uma virada de chave, uma mudança fundamental no nosso ponto de partida. É um conceito só, mas que quando a gente entende de verdade, muda completamente a nossa abordagem. E o conceito é exatamente este. Deus age, ele não reage. Sabe, todo pensamento que se baseia na aliança, o pensamento pactual, ele começa aqui. Deus é sempre o iniciador. A nossa oração, então, deixa de ser uma tentativa de convencer Deus de alguma coisa ou de informar Ele sobre algo que Ele já sabe e passa a ser uma resposta. Uma resposta àquilo que Ele já fez, que Ele já iniciou. Isso, gente, muda tudo. Beleza, se a oração é uma resposta, como é que a gente constrói essa nova forma de orar? Bom, uma vida de oração com confiança de verdade, ela é construída em cima de 3 pilares bem sólidos que a gente encontra direto nas Escrituras. O primeiro pilar, e talvez o mais importante, é focar em quem Deus é. E olha, essa lista de atributos não é só uma aula de teologia, não. Isso aqui é a âncora da nossa fé. É o que sustenta a gente principalmente quando a gente não vê resultado nenhum, quando não tem resposta imediata. Saber que Ele é soberano, que Ele é fiel, que Ele é bom, é isso que sustenta a nossa oração mesmo no silêncio. Vamos para o segundo pilar, que é entender como Deus age. E aqui está um ponto crucial. Deus trabalha através de processos, não por impulsos. Então, quando ele fica em silêncio, isso não quer dizer que ele está ausente. E a espera, por mais difícil que seja, não é um sinal de rejeição. Entender isso ajuda muito a gente a evitar aquela ansiedade espiritual, sabe? Aquela necessidade de ficar forçando declarações para tentar fazer alguma coisa acontecer. E chegamos ao terceiro pilar. Afinal, o que é uma aliança? De forma bem simples, é uma relação onde a iniciativa, a promessa e a fidelidade de Deus vêm antes de qualquer coisa que a gente faça. A nossa resposta, a nossa obediência, tudo vem depois. A graça sempre vem primeiro. Se a gente olhar desde Abraão até a nova aliança, o padrão é sempre esse. Certo. Com esses 3 pilares bem firmes na mente, quem Deus é, como ele age e o que é a aliança, agora sim a gente consegue esclarecer qual é o nosso lugar nisso tudo. Qual é o nosso papel ativo de resposta dentro desse plano de Deus que já existe. Sabe uma palavra que a gente ouve muito? Alinhar-se com Deus. Mas o que isso significa de verdade? Muita gente pensa que é sentir uma paz na hora ou entender tudo o que está acontecendo, mas não é bem por aí. Se a gente olhar o que não é, alinhar-se não é uma concordância emocional, não é ter todas as respostas. Na verdade, alinhar-se é um ato de confiança. É a gente aceitar o caráter de Deus como Ele é e submeter a nossa visão da realidade à dele, mesmo que a gente não tenha a clareza de tudo. E o tal do declarar, outra palavra forte, né? A declaração, no sentido bíblico, não é sobre a gente criar uma nova realidade com o que a gente fala, nem sobre determinar um resultado específico. Na verdade, é sobre confessar uma verdade que já foi revelado por Deus. É afirmar em voz alta o caráter dele, as promessas dele. Coisas como o Senhor reina ou nada pode nos separar do seu amor. É dar voz à verdade que já existe. E na mesma linha vem a palavra determinar. Biblicamente falando, isso não tem nada a ver com fazer decretos no céu como se a gente estivesse dando ordens. Nas Escrituras, determinar está ligado a uma decisão interna, um posicionamento moral. Pense em Daniel, que determinou no seu coração não se contaminar. O ponto central é esse: a gente determina obedecer. A gente determina permanecer fiel, não negociar nossos valores. E tudo isso nos leva a uma distinção que é, assim, fundamental. A diferença entre fé e presunção.
A fé de verdade, ela nasce da palavra de Deus e aceita caminhar no processo dele. Já a presunção nasce da nossa ansiedade, é quando a gente tenta controlar Deus, controlar o resultado e ignora completamente o processo. Entender essa diferença é o que liberta a gente para poder declarar com confiança e não com medo. Ok, a gente viu bastante coisa, né? Agora, vamos juntar todas essas peças, vamos sintetizar tudo isso numa estrutura bem simples, bem prática, que pode ser aplicada agora mesmo. Um novo mapa mental para a nossa oração. E aqui está ele, o nosso novo mapa mental para a oração. Com essa estrutura, orar deixa de ser aquela busca frenética por versículos na hora do aperto ou por alguma fórmula mágica. A gente pode orar com segurança, porque a gente sabe quem Deus é, como Ele age, o que a aliança significa, qual é o nosso lugar, o que a gente pode declarar de verdade e o que a gente pode determinar no nosso coração. E para fechar, fica essa reflexão muito poderosa. Não é preciso saber a Bíblia de capa a capa para orar dessa forma, com base na aliança. O que é preciso é carregar os eixos certos da revelação, ter essa fundação sólida. Porque quando a gente carrega esses eixos, a gente consegue pensar biblicamente durante a oração. Isso elimina aquele medo de falar errado, sabe? E abre a porta para uma confiança genuína, de verdade. Fica a pergunta, como é que essa estrutura pode transformar uma conversa com Deus, hein?